Se você errar agora, pode perder meses de investimento e até a chance de multiplicar seu patrimônio. Você arriscaria seu dinheiro nas previsões de uma inteligência artificial sobre o futuro do XRP? Parece improvável, mas muitos investidores estão encarando essa decisão real, e o que você escolher pode impactar diretamente seu bolso. Enquanto influenciadores e analistas garantem que o XRP pode alcançar 10 dólares, 20 dólares ou até valores ainda mais altos, a IA traz visões bem menos sensacionalistas. O Grok, sistema criado por Elon Musk, aponta que o preço do XRP deve variar entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos em 30 de setembro de 2025. Ou seja, nada de explosão milagrosa ou queda drástica, apenas uma estabilidade baseada em padrões técnicos, com estimativa central de 3 dólares e 30 centavos. Esse contraste deixa claro o risco. Seguir apenas promessas exageradas pode fazer seu dinheiro desaparecer em minutos. Mas confiar somente na frieza dos dados pode impedir que você aproveite oportunidades únicas de lucros inesperados. Afinal, será que a racionalidade das máquinas é suficiente para proteger seu investimento em meio ao mar de promessas e emoções do mercado? Ou será que, ao ignorar o fator humano, você deixa escapar a chance de transformar sua história financeira? Agora, vamos entender como o Grok chega a essas previsões e o que você precisa considerar antes de tomar qualquer decisão. Fique atento, a diferença entre ganhar ou perder pode estar nos próximos minutos. Porque todo mundo aposta em um foguete para o XRP, mas a inteligência artificial Grok enxerga só estabilidade. Vamos entender esse duelo entre hype e razão e por que isso pode ser decisivo para o seu bolso. O cenário do XRP nunca foi tão barulhento. De um lado, temos previsões de analistas tradicionais que miram o preço em torno de 3 dólares e 60 centavos, fundamentando essa alta na entrada de grandes fluxos institucionais. Eles argumentam que basta um empurrão forte do mercado ou uma onda de novos investidores para o XRP decolar. Do outro lado, os influenciadores e youtubers colocam lenha na fogueira. Alguns falam que o XRP pode chegar a valores entre 8 e 10 dólares. E há até quem aposte em absurdos como 127 dólares, caso eventos como um ETF ou a entrada da BlackRock se confirmem. Essas previsões chamam a atenção, mas muitas vezes se apoiam mais em entusiasmo do que em fundamentos concretos. Só que, no meio desse tiroteio de expectativas, a inteligência artificial Grok, criada pela equipe de Elon Musk, traz um banho de água fria. Sua previsão para 30 de setembro de 2025 coloca o XRP em um intervalo entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos. Para o Grok, a realidade é bem mais contida e racional, baseada em dados técnicos, liquidez do mercado e ausência de grandes catalisadores no horizonte. Segundo o Grok, o XRP encontrou um piso importante na faixa de 2 dólares e 77 centavos a 2 dólares e 90 centavos. Mas esbarra em resistências entre 3 dólares e 25 centavos e 3 dólares e 50 centavos. Ou seja, a IA enxerga uma tendência de consolidação e não aquela explosão que muitos prometem. É claro que existe o burburinho constante sobre a possível aprovação de um ETF, algo que poderia mudar tudo do dia para a noite. Mas também não há nenhuma garantia de que isso vá acontecer. Tampouco de que o impacto seria imediato ou tão colossal quanto sugerem os mais otimistas. Investir guiado pelo otimismo desenfreado pode ser perigoso. Quem entra tarde ou sai cedo demais corre o risco de perder dinheiro e credibilidade. Por isso, entender se há fundamento real por trás das previsões é fundamental para não cair em armadilhas. Agora, vamos analisar juntos o que realmente sustenta ou derruba essas apostas no XRP. Afinal, por que o Grok, com todos os dados do mundo, não embarca nesse hype? Quais são os conflitos e os riscos reais para o preço do XRP? Vamos mergulhar nos detalhes das análises técnicas, dos fluxos de notícias e dos fatores que podem impulsionar ou travar o XRP, comparando o olhar da IA com a euforia do mercado. Se você pensa em multiplicar seu dinheiro com XRP, prepare-se. Um erro de leitura agora pode custar meses ou anos de prejuízo.
o que pode dar errado ou certo quando todo mundo espera milagres e a inteligência artificial prevê tédio. É aqui que hype e realidade colidem, e o seu patrimônio pode virar fumaça da noite para o dia. Muitos investidores sonham com o XRP voando até 10, 20 ou até mais dólares antes do fim de 2025. Mas a própria Grok, inteligência artificial do Elon Musk, traz um alerta gélido. Estabilidade entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 no final de setembro de 2025. Apostar só no otimismo pode custar caro. A diferença entre ganhar ou perder está no detalhe. Para uns, esse cenário pode soar como decepção. Para outros, é o aviso vital para não cair em armadilhas fatais. Quando todos apostam no próximo grande anúncio, seja a aprovação do ETF ou uma vitória jurídica nos Estados Unidos, esquecem que o risco regulatório permanece forte. Qualquer novidade negativa até setembro pode derrubar o mercado em questão de horas, e isso já destruiu fortunas antes. Analistas reforçam sem evento extraordinário, o XRP tende a andar de lado, copiando o comportamento do próprio Bitcoin. Sem o catalisador, a volatilidade desaba e poucos estão preparados para meses de marasmo. Segundo o Blockchain.news e a Pinto News, a moeda já mostrou esse padrão antes. Calmaria até uma notícia realmente grande sacudir tudo, e quem não se prepara pode perder o timing. A expectativa pelo ETF é gigantesca, mas a demora ou qualquer sinal de frustração pode provocar quedas brutais. O Crypto Economy e o IPRAUP alertam. Se o ETF sair, pode ser um divisor de águas. Se atrasar, não espere compaixão do mercado. Mesmo na melhor hipótese, previsões realistas, como as do Investing Haven, colocam limites. Entre 1 dólar e 80 até 4 dólares e 44 centavos em 2025, distante dos sonhos mais otimistas. Outro fator crucial é a liquidez. Apesar de ainda alta, há sinais claros de que fundos institucionais buscam oportunidades em outros ativos, deixando o XRP vulnerável. CoinCentral e Blockchain Reporter mostram: a confiança institucional é estratégica e pode evaporar rapidinho, deixando o investidor pessoa física sozinho na tempestade de oscilações. O maior perigo? Ignorar riscos técnicos, jurídicos e de fluxo de capital, apostando tudo em uma explosão que nunca chega. Em poucos dias, uma carteira inteira pode ser destruída pela ilusão de lucro fácil, e aí já é tarde para voltar atrás. Diante desse panorama, a previsão sóbria da IA pode parecer sem graça, mas talvez seja a última linha de defesa do seu patrimônio. Será que todos os caminhos levam mesmo ao tédio? Ou ainda existe uma chance real de surpresa até setembro de 2025? Mas e se a inteligência artificial estiver subestimando algum fator oculto? Vamos analisar o que pode realmente virar o jogo, além das previsões frias dos algoritmos. Imagine acordar amanhã e perceber que uma única decisão sobre XRP fez você ganhar ou perder uma quantia que mudaria seu ano. Ignorar esses cenários pode custar caro. Estamos falando do risco real de ver seu patrimônio crescer ou desaparecer em questão de dias. O universo das criptomoedas é imprevisível e o XRP não foge à regra. Por isso, vamos explorar juntos os desdobramentos possíveis para o futuro próximo, do tédio à euforia, passando pelo pânico. Começando pelo cenário de estabilidade, a inteligência artificial Grok de Elon Musk prevê que o XRP deve se manter entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos até 30 de setembro de 2025. Se essa previsão se concretizar, quem apostar em movimentos explosivos pode acabar frustrado e perder oportunidades em outros ativos. Analistas tradicionais reforçam essa visão, destacando que, sem um catalisador, o preço tende a ficar preso nesse intervalo, validando a leitura da IA e deixando o investidor sujeito ao risco de ficar parado enquanto o restante do mercado se move. Mas e se um gatilho poderoso surgir? O lançamento de um ETF para o XRP, por exemplo, pode ser um divisor de águas que transformaria o mercado em questão de semanas.
Nesse cenário, a aprovação do ETF pode abrir caminho para uma valorização acelerada, como já aconteceu com o Bitcoin. E quem não estiver posicionado pode perder uma disparada histórica. Projeções, nesse caso, apontam para valores entre 7 e 10 dólares, ou até acima, desde que haja forte entrada de capital, ambiente regulatório favorável e um ciclo de alta do Bitcoin puxando as altcoins após setembro ou outubro. Porém, o outro lado da moeda é igualmente perigoso. Se o suporte crítico entre 2 dólares e 77 centavos e 2 dólares e 90 centavos for rompido, especialistas alertam para uma queda brusca, levando o XRP a patamares vistos antes de 2024. Eventos regulatórios negativos, atrasos em aprovações ou movimentos de baleias podem desencadear vendas em massa. E nesse cenário, quem não preparou sua estratégia pode ver seu capital evaporar em minutos. Acreditar que o preço vai apenas andar de lado é tão arriscado quanto confiar cegamente em promessas de ganhos rápidos. O investidor desatento pode perder oportunidades históricas ou, pior ainda, ver todo o seu dinheiro sumir diante de uma revolta inesperada. Diante dessas alternativas, estabilidade, explosão ou crash, a pergunta central é: como agir para não ser apenas mais uma vítima da volatilidade? Quais estratégias práticas podem blindar seu patrimônio e colocar você entre os vencedores desse novo ciclo? Agora, vamos mergulhar em estratégias testadas que podem proteger seu capital e maximizar oportunidades, independentemente do rumo que o XRP tomar. Prepare-se para decisões mais inteligentes e seguras. Você sabia que uma má interpretação de previsões pode custar todo o seu patrimônio em questão de semanas? Se você não transformar incertezas em estratégia real, corre o risco de ver seu investimento evaporar, ou pior ainda, cair em armadilhas de gurus e robôs milagrosos. A chave está em traduzir previsões, como as do Grok, em ações práticas e seguras. Por exemplo, enquanto grandes fundos institucionais já diversificam além do XRP, migrando para novos tokens e projetos, fica claro que apostar tudo em um único ativo nunca foi sustentável. Quem ignora essa diversificação pode ficar preso em ativos estagnados e perder oportunidades de multiplicar seus ganhos. Outra dica fundamental é adotar o acompanhamento técnico. Fique atento às zonas de suporte e resistência e priorize notícias que realmente movem o mercado. O próprio Grok sinaliza que XRP só deve sair do patamar entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos se houver algum catalisador relevante. Se você agir apenas por impulso, as chances de prejuízo aumentam drasticamente. A inteligência artificial como filtro crítico, jamais como verdade absoluta. Ferramentas como o ChatGPT-5 e o Grok podem sugerir cenários, mas não substituem seu ceticismo saudável. Quem segue cegamente algoritmos ou influenciadores coloca em risco tudo que construiu, podendo perder anos de progresso em apenas um ciclo ruim. Tenha um plano para diferentes cenários. Se vier um ETF e o mercado disparar, qual será a sua jogada? Se o preço despencar abaixo de 2 dólares e 80 centavos, você está pronto para não ser liquidado? E se o mercado lateralizar, tem caixa e paciência para esperar sem se desesperar? Ao construir autonomia estratégica, você reduz o risco de ruína total e fortalece suas defesas para manter consistência financeira, mesmo quando o mercado desafia as previsões e tendências mais confiáveis. Agora, com tudo isso na mesa, qual é o movimento mais inteligente para quem não quer apenas sobreviver, mas realmente crescer no mercado cripto? No próximo bloco, vamos detalhar estratégias práticas para montar seu próprio plano antifrágil, mesmo sem ser um expert em tecnologia. Prepare-se para sair do modo espectador e assumir as rédeas dos seus investimentos. Você já parou para pensar quantos investidores perdem dinheiro só por seguir previsões milagrosas? Em poucos segundos, uma escolha apressada pode custar meses de trabalho e até sua reputação no mercado. Chegou a hora de encerrar este arco. Vale mesmo confiar na inteligência artificial para tomar decisões financeiras? Ou precisamos analisar com mais cautela cada previsão? O Grok, inteligência artificial do Elon Musk, trouxe uma estimativa sóbria para o preço do XRP em 30 de setembro de 2025.
entre 3 dólares e 20 centavos e 3 dólares e 50 centavos. Isso desafia as manchetes sensacionalistas que prometem XRP a 10, 20 ou até 127 dólares, números que alimentam tanto a esperança quanto o medo do investidor comum. Mas por que a IA chegou a esse intervalo mais contido? Ela considera padrões técnicos reais, liquidez consolidada acima dos 3 dólares, suporte firme em 2 dólares e 90 centavos e resistência em 3 dólares e meio. Além disso, destaca a influência do Bitcoin e a falta de novidades regulatórias que poderiam mudar o jogo. Outras previsões falam em 3 dólares e 60 centavos se o fluxo de capital crescer, e até rompimentos para além de 4 ou 5 dólares, caso um novo fundo negociado em bolsa surja. Enquanto isso não se concretiza, o cenário segue lateralizado e com cautela dos grandes players. Confiar cegamente em qualquer previsão, seja da IA, do analista carismático ou da multidão nas redes sociais, pode te jogar no grupo dos arrependidos. O risco é real. Cada decisão precipitada pode significar dinheiro, tempo e credibilidade perdidos. Por isso, a verdadeira pergunta não é se a IA está certa ou errada, mas se você está pronto para questionar o consenso, analisar os dados friamente e agir de forma estratégica, sem ser levado pela maré. No fim, prosperar ou fracassar depende menos do palpite da máquina e mais da sua habilidade em filtrar, aprender e agir com autocrítica. Sua próxima decisão pode te colocar entre os poucos que realmente conseguem proteger e multiplicar seu patrimônio neste mercado. Agora quero saber como você filtra previsões antes de agir. Compartilhe sua estratégia nos comentários e ajude outros investidores a não caírem em armadilhas.